Fala, Johnny. Ei, irmão, beleza? Tudo Boa tarde jóia? aí, todo mundo aí, Boa tarde. na live. Vamos ver uma Boa tarde tarde. abençoada, né, irmão? Tarde, Johnny. Tá tranquilo. Rapaz, esse tema é bom, é Apocalipse, hein? É um tema aí que é difícil, é complexo, né? Não é fácil não, né? É o livro de Apocalipse, Johnny. Nós entendemos que ele, de maneira isolada, não é possível você compreendê-lo. É preciso levar em consideração a Bíblia como um todo, né? Ah, sim, é lógico. É só você pegar o... São vários textos também que se referem ali, né, ao fim dos tempos ali, Mateus 24, né? O discurso escatológico de Jesus, né? Então, você tem várias linhas de interpretação, né? No caso, vocês TJ, qual é a linha que vocês seguem? Vocês são pré, pós, como é que é? A linha que vocês seguem? Não tem uma interpretação, não tem um termo teológico desses aí que aplique a STJ, porque a Testemunha de Jeová, ela entende que é apenas um grupo de cristãos que vão para o céu e a vasta maioria da humanidade tem a esperança de viver na Terra. Então, por exemplo, aqueles que irão reinar com Cristo nos céus, ele passa por metade da grande tribulação e um pouco antes do Armagedon, o restante, o ungido, eles são levados para o céu. Já a grande multidão passa por toda a grande tribulação e adentra no milênio com vida. Mas vocês, no caso, vocês creem que vai haver uma grande tribulação, não é isso? Aí no Isso. meio da grande tribulação, aí ocorre esse arrebatamento, no caso, né? Os que creem em Jesus vão para o céu, é isso? Só Não para entender. necessariamente, não necessariamente os crentes, é assim. E o restante dos cristãos ungidos vão para o céu. Vão ser arrebatados, no caso, né? Seria No caso, esse o que arrebatamento está ali em primeira Tessalonicenses, não é isso? O Paulo fala ali, né? E nós que é, querem vir, não é isso? isso. Está relacionado, está relacionado. Então seria, então no caso, seria a visão mesotripulacionista, né? O meso seria isso, Então, o meso... como te falei, como as testemunhas de Jeová entendem que um grupo de humanos, eles irão reinar com Cristo nos céus, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Hoje as testemunhas de Jeová se compõem de 9 milhões de testemunhas de Jeová no mundo todo. Certo. Aqueles que professam ter a esperança celestial de ir para o céu são 10 mil. São 10 mil. Então, por exemplo, se esse número tiver, se esses professos ungidos for o número exato, e quando chegar, por exemplo, a grande tribulação, esses passarão metade ainda da grande tribulação, porque a grande tribulação é uma fase, mas antes do Armagedon, esses restantes, esses 10 mil, já estarão no céu com Cristo, porque eles lutarão na guerra do Armagedon junto com Jesus. Então, essa guerra do Armagedon, se não me engano, acho que é ali do Apocalipse. Rapaz, eu sou ruim de gravar. Oi? 16, 16. Sei, no caso, é a Apocalipse besta, é 16. isso? A besta vai lutar contra o cordeiro, é isso? Se eu não me engano? É Oi? isso? É a besta que vai pelejar contra o cordeiro? É a besta ali? A besta. Exatamente. Ah, Exatamente tá. isso. No É, qua- caso, aí vai guerrear contra a besta, né? A besta, né? é porque assim, o John, entenda o seguinte. No caso das testemunhas de Jeová, nós entendemos que essa guerra contra o cordeiro, que a besta, na verdade fera, né? Therion em grego, a Sim, é fera do periódico. Apocalipse, que refere-se, hoje nós entendemos que se refere ali ao sistema, que é preciso identificar, tá? É um pouco complexo. Apocalipse 13 fala de uma fera de 7 cabeças e 10 chifres. Parece um leopardo, tem 7 cabeças, tem 10 chifres, tem pata de urso, boca de leão, Certo. tá? Essa fera, como um todo, se refere a todo o sistema político. Todo o sistema político. Os 10 Mundial, no chifres, a caso, 7 cabeças. sistema mundial, O sistema político mundial, exatamente. Todos os todo sistemas mundo, né? mundial. Todo mundo A tá. do Apocalipse 13, tá?
Aham. No Apocalipse 13, do início ali. 7 cabeças ali representam os 7 principais impérios mundiais que tiveram impacto sobre o povo de Deus. A princípio, o Israel carnal, e depois do ano 36, o Israel espiritual. Tá? Então, não são todas as potências mundiais, todos os impérios da Terra. São só os impérios que tiveram impacto direto sobre o povo de Deus, os israelitas e depois os cristãos gerados por Espírito Santo, no caso, Israel espiritual. Aí essas 7 cabeças são o Egito Antigo, a Síria, tá? Não Síria, a Síria, os Medos e os Persas, ou desculpa, antes da Síria, Babilônia, depois né, Babilônia, os Persa, Medos e grego, os Persas, os gregos, grego, os Império Romano. romanos e a potência mundial anglo-americana, que é os Estados Unidos junto com a Grã-Bretanha. Certo. Eu vou fazer uma análise aqui. Vou fazer uma análise no grego aqui sobre quem é a besta, né? Uma análise aqui no grego aqui. Por exemplo, você tem que o anjo, ele fala quem é a besta, né? Aqui. A besta que viste foi e já não é, né? E há de subir do abismo, e a perdição. Não, essa daí, valeu. Essa daí é o capítulo 17. Então, Essa é o 17, capítulo. 17. Não, é o 17. capítulo 13. É o capítulo 13. Aí já é outros detalhes que nós precisamos levar em Não, eu consideração. tô com 17, tô no 17. Aqui, ó, Não, 17, aí é outra besta. É o capítulo 13. 13, né? Lê pra gente o 13. Tem outra besta, Mas vamos É lá. porque essa daí, entende o seguinte, eu vou dar uma pincelada aqui, mas você vai entender. Essa daí, do capítulo 13, vermelha, ela aparece com cor vermelha, ela não tem diademas, ela refere-se à ONU, à Organização das Nações Unidas, tá? A besta do 13 aqui, eu acho que é a segunda besta, não é isso? A do 17 é a primeira, né? O 17 não é a primeira Não, besta? não, a capítulo 13 é a primeira. Na verdade, ela já é mencionada no capítulo 11 de Apocalipse, né? Mas ela é mencionada em pormenor apenas no capítulo 13. Que tá aqui, ó. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, né? Não. Aí. Não. Calma, homem. É capítulo 13, 1. Você está lendo 11. Tô lendo 11, é. Ah, tá certo. Ah, tá, entendi, tá certo. Entendeu? Vá. Pus sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta aqui do 13, 7 cabeças e 10 chifres, é a mesma que tá no 17. Que também é a mesma coisa, são 7 cabeças e 10 chifres. Não é a mesma besta? Não, calma, não é a mesma. Mas continua para você ver, não vai entender por que não é. Tá, vamos lá. 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E fica a besta era semelhante a leopardo, seus pés como de urso, boca como de leão, dragão, não é isso? E o dragão deu o seu poder, e o seu trono e o grande poderio. Pronto. E vi uma das Aí suas... diz. Tá. Pode continuar. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, né? E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, né? Então se lhe poder para continuar por 42 meses. Então, beleza. Então, Quem é para você essa besta aqui? Essa fera aqui? Então, pra mim, cara, assim, eu entendo que é o Império Romano, cara. Essa besta aqui, eu entendo que é o Império Romano. Porque, assim, Por quê? primeiro, no meu caso, eu entendo que essa besta aqui, de 10 cabeças, é a mesma que o 17. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com o 17 aqui, de qualquer forma. Porque, assim, ele fala assim, lá, o anjo fala aqui. Ele revela quem é a besta, né? O 9. Aqui é sentido que tem sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montes, né? Sobre os quais a mulher está assentada. Eu entendo que a mulher aqui é Jerusalém apóstata, Jerusalém prostituta. Aí ele fala que o anjo, e são também 7 reis. 5 já caíram, né? Esses reis são o que fazem parte da besta. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vem, convém que dure pouco tempo. E a besta que já não é ela também o 8º rei. Aí tem uma questão aqui. No 11, eu tenho um genitivo aqui. Que fala aqui, ó. Sim. Aqui, ó, é ela também o 8º rei. E é 2,7. 2,7. Esse 2,7 aqui, eu Ela tenho um procede artigo. dos 7. Isso, procede dos 7. Certo. Então eu tenho aqui um artigo no plural, dizendo que esse 8º rei procede também dos 7. Esse procede aqui, ele está no genitivo. O genitivo, ele me dá a ideia de que pertence posse, né, e origem. Ele está me dizendo aqui. Depende do genitivo. Depende do genitivo. Não, assim, mas nesse caso aqui, ele está se referindo que é a mesma origem. Por quê? Porque procede dos 7. Então está dizendo que é a mesma origem, né, o mesmo reinado. Então, assim, não tem, no grego não teria como eu entender que esses reis aqui que já caíram são reis diferentes, como se citou, no caso, o Egito, né, a Síria, a Babilônia, porque no caso, um procede do outro. Calma. Não foca na minha explicação agora, não. Foca na tua aí. Sim. Por que aí você acha que é Roma? O Império Romano, no caso, né? Por quê? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui no caso, o que quando a gente fala aqui? 5 já caíram, um agora existe. Então, tinha um rei de pé lá, que faz parte da bênção também, correto? Certo. A revelação falando, fala, um está agora. Então, se eu pegar a contagem dos imperadores, desde Júlio César até Nero... Não, mas Júlio César nunca foi imperador, querido. Então, mas aí que tá, vamos lá. Mas só que esse conceito que Júlio César não foi imperador é um conceito novo. Não é. Sim, mas Fábio José... Sei, eu vou te explicar. Então, mas esse conceito ele é novo. Mas Fábio José, ele cita que Júlio César era considerado um imperador. Ele tinha o poder de imperador, Júlio César. Quem cita isso é Fábio José. Entendeu? Não. Mas Mário, olha, existe... Tu já viu a história de Roma? Toda a história de Roma? Existem pessoas que, anteriores a Júlio César, que foi considerado tirano. Júlio César nunca proclamou o império, por isso que ele não é imperador. É tanto que depois da morte... Tudo bem. Depois da morte de Júlio César, você tem o segundo triunvirato. Sim, Ainda os triunviratos são os governos de 3. Ainda assim, não tinha um império ainda. O império é fundado por Júlio César, por César Augusto. Sim, eu entendo. Mas só que o Flávio José cita ele como imperador. Flávio José foi um historiador daquela época. Ele cita. Flávio José, na verdade, quem vai citar a Júlio César como imperador é o Suetônio, posteriormente. Mas então, a história, Júlio César viveu numa república. Ele foi ditador perpétuo de Roma e queria que tivesse o poder autoritário e se deu mal. Ele nunca foi imperador, nunca foi proclamado imperador. Não, sim. Nunca. Atualmente, Tanto que antes deles, haviam pessoas que assumiam o consulado e tem Mário e Sulas, por exemplo. Mário e Sulas, eles foram proclamados ali, os cônsules, e eles se tornaram rivais um do outro. Mário, por exemplo, o cônsul que viveu ali por volta do ano um pouco antes, 70 a.C., tá? Ele foi proclamado ditador perpétuo de Roma também. E nem por isso ninguém o conta como sendo imperador. Então, assim, é um critério que não existe. Porque se for levar em consideração, o próprio Mário poderia também ser classificado como imperador, porque ele fora ditador perpétuo de Roma. Tudo bem, mas vou continuar Júlio César vivia numa república, tá?
Entendi. Mas vamos lá. Tem um manuscrito antigo da Bíblia, um manuscrito Peshitta, que cita lá Nero, em Apocalipse, que João estava preso durante o reinado de Nero. Manuscrito antigo, siríaco. Qual? É a Bíblia Peshitta, é um manuscrito bem antigo siríaco, que cita lá que João estava Não, exilado tudo bem. Tudo no bem, reinado de tudo Nero. bem. Tá, tudo bem. Mas então, primeiro ponto. Eu quero saber por que aqui se refere a Roma. Então, por quê? Porque nesse período aqui, como vamos falar aqui, que esse rei agora existe, foi escrito durante o Império Romano, o Apocalipse. Você concorda comigo? Não, que ele foi escrito durante o Império Romano, eu concordo com você. Não vou discutir Então, datas aqui, tá? Mas tudo bem. se ele fala que agora existe, está se referindo ao imperador romano ali, né? É o que mandava ali, era o Império Romano. Então, por isso que eu entendo que aqui se refere a um imperador do Império Romano, nesse Tudo bem, versículo. Johnny. Eu sei que é uma interpretação sua, mas eu estou dizendo que com base na história, e é preciso entender o seguinte: qual o critério que você usa, por exemplo, para dizer que Júlio César foi o imperador de Roma, o primeiro imperador de Roma? Júlio César nunca foi imperador de Roma. Júlio César nunca foi chamado de imperador de Roma. Ele foi ditador perpétuo de Roma. É tanto que depois da morte dele houve o segundo triunvirato. Se ele fosse o imperador, não haveria o segundo triunvirato. Logo em seguida, ele deveria ter nomeado alguém como sucessor do imperador, mas não houve isso. Vamos trabalhar Entendeu? aqui, ainda que Júlio César, tudo bem, não foi imperador, né? Mas vamos trabalhar essa ideia aqui. Mas se você for para o versículo 12, ele fala o seguinte lá, né? No caso, os 10 chifres que Tu viste. tá falando do capítulo, tu tá falando do capítulo Estou 17 17. ainda. Estou 17 ainda. Agora estou partindo por 12. Vamos trabalhar a ideia de que, no caso, tudo bem. Essa contagem aqui não bate com Nero. Mas beleza, vamos lá. No caso, o 12 aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, né? Mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Aí vamos lá. Então aqui no grego aqui eu tenho o seguinte, no grego aqui eu tenho a palavra Miohoran, né? Miohoran que quer dizer esses reis aqui, vão receber o reino como reis durante um período curto, né? Que é o Miohoran, essa expressão no grego que tem aqui. Juntamente com a besta. A palavra aqui juntamente eu tenho um meta. Meta quer dizer acompanhado, junto, ao lado de. Então esses reis aqui, né? Eles têm que estar ao mesmo tempo, né? No poder, juntamente com a besta. Assim, no meu entendimento, se eu entender que essa besta que o anjo cita aqui, que tinha um rei lá, então a contagem está lá. Tem um lá de pé lá, porque a contagem começou lá, certo? Então esses reis vai ter que estar de pé ainda. Por quê? Porque esses reis têm que reinar junto com a besta, né? E por pouco tempo. Certo. Que a expressão é E mil quem é orando. a besta é Roma, tu se refere a Roma. E É, os 7 chifres, os 7 reis são os 7 imperadores. E os 10 chifres, quem são? então, no meu entendimento, esses 10 chifres seriam os reis clientes, né? Que como o Império Romano, quando dominava, ele subjugava, né? Então tinham reis clientes, né? São Mas reis quando? que... Oi? Mas quando? Bom, eu entendo que foi nesse período aí, do próximo ao ano Porque assim, 70, entendeu? próximo do ano 70, dos É, 10 reis clientes, sim, sim. os reis clientes que tu tá remetendo, então, aqui é pro Oriente, então, aqui. Sim, porque o Império Romano dominava toda aquela região ali do Oriente Médio, toda aquela região, né? Então, é preciso saber até quando. Porque assim, aí fica difícil, porque assim, o período, por exemplo, que isso acontece. Porque, por exemplo, a expansão de Roma, quando se dá, quando ela toma toda a Península Itálica, quando ela tem a briga com Cartago e ela conquista todo o Mediterrâneo, tudo isso precisa analisar a corrente cronológica, para saber se isso aqui se encaixa na história. É verdade, Roma teve bastante. Como é que diz?
clientes, né? Estados clientes. Mas assim, com o tempo, elas passaram a ser província romana. Então, por isso que é preciso saber quando que isso aconteceu. Porque, por exemplo, a Macedônia ali, onde tinha a capital de Tessalônica, o porto ali, houve uma época que ela era cliente de Roma. Mas depois Roma anexou, tornando ela uma província do Império. Jerusalém era um estado cliente de Roma. Mas depois houve um período em que Jerusalém passou a ser uma província romana. Ou seja, havia reis governando ali, nomeados por Roma. Entendeu? Quando se era cliente, lá, Roma não nomeava. Oi? Esses reis, aqui, no caso, receberão poder como reis, não que seriam reis no caso, receberão autoridade como reis por um pouco tempo, né? A palavra aqui, como eu falei você, né? Mil-Horan, seria um pouco tempo, esses 10 reis que juntamente com a besta, né? Não tem como esses reis reinar após a besta, no caso, né? Então tem que estar junto, porque eu tenho um meta aqui. Esse meta quer dizer isso. Ele tá ali, tá no meta junto com a besta. Não, tudo bem, que não estou trabalhando aqui a questão da tradução, as preposições que aparecem no texto grego. Eu estou tentando primeiro entender a questão da interpretação que você está dando ao Império Romano. Assim, eu entendo que é assim. No caso, eu entendo assim, que por exemplo, deixa eu ajudar a entender. Porque fica difícil você interpretar, Johnny, o Apocalipse começando com o capítulo 17. Não, sim. O análise é o seguinte: você não tem todos os pormenores no capítulo 17 do Apocalipse acerca da besta, ou da fera, como aparece aqui no Apocalipse capítulo 13. E assim, trazer isso de maneira isolada, para nós, não tem sentido. Para nós não tem uma base sólida, por assim dizer. Por que não? Porque Apocalipse está conectado com o livro de Daniel. Entende? Sem o livro de Daniel, a interpretação fica livre. Fica ao meu querer, ao meu bel prazer. Entendeu? Então, para nós entendemos que o Apocalipse, a revelação, são pormenores que foi revelado a João, que se encaixa com o restante das Escrituras. Não é algo separado à parte de uma interpretação isolada e pessoal. Não, não é isso. É tanto que Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o texto diz assim, ó, ele ficou parado na areia do mar. Aqui se refere ao dragão, de acordo com o contexto, tá? No mar, olha só. Aí o texto diz, eu vi uma fera subir do mar. Essa expressão aparece em Daniel capítulo 7. Nas visões que Daniel teve, os animais que ele que ele viu, saiu do mar. Entendeu? Sim. Então, assim, tá conectado. E note que não é mera coincidência pelo seguinte fato. Continuando, diz assim, e o sonho de Daniel aqui, ele é colocado nessa fera aqui, essa quimera aqui, debaixo do leão, depois ele vê um urso. Tá travando aí, tá travando aí. Com a pata levantada. Depois ele vê... Tá travando a internet aí, ó. Tá travando aí? Conseguiu ouvir aí? Tá travado aí. Não sei se tá internet, ou se é minha, não sei. Eu acho que é a tua. É a minha. É a minha, Johnny. Pra mim também, Roberto. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou tentar aqui fazer uma conexão com outro roteador, com um repetidor, para ver se fica melhor. Tá melhor agora? Bom, tá de boa agora. Parou de travar, foi só aquele momento. Pronto, vamos lá, olha só. Então, a visão do livro do capítulo 7 de Daniel,
ele se encaixa perfeitamente na descrição. E aqui no livro de Apocalipse, ele começa de baixo para cima da visão de Daniel. É tanto que a descrição do livro de Daniel começa com o leão, com asas, tem o urso, né, com a pata levantada, com 3 costelas na boca. Você tem logo em seguida o leopardo e depois um animal extraordinário, não descrito dentro do reino animal, mas que tem dentes de ferro, 10 chifres. Sim. Né? E no capítulo 7, versículo 17, lá diz que são reis que se regueirão da terra. Ou seja, reis ali, tá? O termo malá ou melé, dá no mesmo reino, o reino, rei. Sim. A ideia é que alguém encabeçaria esse império. E olha que interessante. Se você fizer uma análise agora, analisando o texto de Daniel, aí é possível entender. Por exemplo, de onde saem os animais vistos por Daniel de forma independente? Do mar. Do mar. O que representa o mar? A humanidade desobediente a Deus. De acordo com Isaías, essa humanidade Vamos lá, revolta aí. gente, vamos lá, só para dar uma pausa aqui. Mas no caso, assim, segundo os léxicos mais importantes, grego, assim, eu estou partindo do que diz o léxico grego, tá? Minha referência é isso. Né? No caso, por exemplo, o mar significava para um judeu, uma linguagem judaica, por exemplo, povos, né, distintos da terra ali de Israel. Então, o mar tinha esse significado para um judeu antigo daquela época, né? Não exatamente... Sim, pode ser, pessoas bárbaras, rebeldes, pode ser, faz sentido também, né? Mas o mar quer dizer isso. Então, A besta que vem do mar são povos bem, rebeldes, bárbaros que vêm, né, de outros lugares, além do mar. tudo bem. Isso é o que Aqui é a humanidade, de acordo com Isaías, é a humanidade que é alienada de Deus, ou afastada de Deus. Sim, pode ser. Tudo bem, thalassa em grego, o termo aqui pode ser usado também como ian em hebraico, ou abismo, também no capítulo Sim, 11 de Apocalipse. É mencionado como essa fera saindo do abismo. Abismo ou terrum em hebraico, ela tem o mesmo sentido aqui, tá? É tanto que há uma intercalação, algo intercalado entre o termo mar aqui, que é thalassa em grego, ou ian em hebraico. No capítulo 11 de Daniel, está falando lá, no capítulo 11 de Daniel não, no capítulo 11 de Apocalipse fala de abismo. E quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 1, também tem uma referência, abismo, abismo, o terum em hebraico, e mar, ian, tem a mesma referência. A ideia aqui é que esses governos saem da humanidade, não é o mar literal, onde essas feras estariam literalmente. Sim. Mas aqui tudo bem. Seria povos Então, bárbaros. mas o ponto aqui é que tanto no texto hebraico, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, essas feras saem do mar. Essas feras saem do mar. Essa aqui para nós é o ponto em questão. Então, assim, tanto as feras que aparecem independente no livro de Daniel, aqui ela aparece como única, como a quimera, toda junta saindo do mar. Aí o texto continua dizendo o seguinte: com 10 chifres. Note que 10 chifres. Os animais que Daniel viu, teve algum deles que tem 10 chifres? Sim, o último. Sim, a besta, o animal com dente de ferro, não é isso? Exato, o último tem 10 chifres. Então note que o Apocalipse começa a dar a visão de Daniel de baixo para cima. Agora olha continuando, diz assim: ela tem 7 cabeças e nos seus chifres havia diademas, coroas, tá? Diademas. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Nos seus chifres havia diademas, ou coroas. Por que isso aqui é interessante? Porque isso vai nos ajudar a identificar a fera do capítulo 17 de Apocalipse. Continuando diz: mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que você viu era semelhante a um leopardo. Opa, parando por aí. Daniel viu algum animal semelhante a um leopardo? O terceiro. Com 4 cabeças, 4 asas. Certo? Ele viu independente. Continuando o texto, diz assim: mas os seus pés eram como os de um urso. Opa! Daniel viu algum animal
alguma semelhança desse animal urso aqui? Sim, Tem no um segundo, 7. Comecei com 7. certo? Isso. Continuando. E sua boca era a boca de leão. Daniel viu algum animal que tem algum aspecto leonino? Também o primeiro. Então, de baixo para cima aqui, o Apocalipse está traçando. E lá em Daniel, nós estamos vendo os animais de forma independentes. Cada um representando um império distinto na cronologia do tempo. Aqui nós estamos vendo todos eles em um só animal, em uma só fera. Será que isso é mera coincidência? Assim, eu falei pra você, eu tenho dificuldade de entender assim, dessa forma, por quê? Porque por causa do genitivo ali que eu falei pra você, que tá ali, Não, relaxa. procede, Calma, aí vai chegar lá, querido. entendeu? Calma, aí vai chegar lá. Não, então, Apocalipse 17, então, você está tentando identificar os personagens do Apocalipse de trás para frente. Nós estamos levando em consideração aqui o livro de Daniel. Sim, Nós Daniel não estamos 7. trabalhando de Não, o forma 7, isolada. o 7 ali eu entendo, que eles são, no 7 realmente, são representam os reinos, 4 reinos, né? O reino Babilônia, isso? O medo persa, né? Cada animal é um reino, não é isso? Concordo contigo, concordo. Né? Então, como eu te falei, não tem como você traçar aqui de maneira independente. Fica isolada, fica uma interpretação ao seu bel prazer. Note que nós temos bases para interpretar esse Apocalipse capítulo 13 com base nas escrituras hebraicas. Não é uma interpretação pessoal particular. Nós estamos olhando para uma fera que tem todas as partes dos animais independentes que aparecem em Daniel capítulo 7. Não é assim, a tua interpretação não é assim, Roberto, é a tua interpretação. Não é. Nós estamos olhando para as escrituras hebraicas, aquilo que Deus deixou como precedente e como forma legal para interpretarmos. Sim, entendo, tudo bem, mas assim, De de maneira qualquer forma, independente, fica difícil você... Eu entendo que você tenta interpretar aqui como Roma, como muitos interpretam, mas entendo o seguinte. Então, nós entendemos que essa fera aqui, como ela é vista como um todo, ela não representa apenas um reino na Terra. Ela representa todos os impérios mundiais do planeta. Ou todo o sistema político. Ela é vista como um todo. Por exemplo, o Egito, que assumiu que era a primeira potência mundial, ainda existe. O antigo Egito hoje ainda existe. É uma nação, ela não é o poderio mais importante da Terra, mas existe. Governos que eram como a Grécia, ainda está aí, o Irã, que era a antiga Pérsia, não é? A Babilônia, que é o Iraque. Então você está vendo aqui todo o conjunto do sistema político como um todo. E você está olhando aqui, ela como sendo o sistema político. Então, quando nós estamos olhando, por exemplo, para as 7 cabeças, nós estamos olhando para as 7 potências mundiais que tiveram impacto sobre o povo de Deus. Quem são as 7 potências mundiais que tiveram impacto sobre o povo de Deus? Aquela que eu havia mencionado aqui antes. O Egito, a Síria, Babilônia, os Médios, os Persas, Grécia, Roma. E os Estados Unidos, anterior a isso, tem a Grã-Bretanha, né? Junto com os Estados Unidos. Nós devemos entender essa interpretação. Mas olha que interessante, como é que nós observamos isso aqui. Aqui, uma dessas feras aqui, ela recebe um golpe de espada. O que é um golpe de espada? É um golpe de guerra. No versículo mais adiante diz que esse golpe foi curado. Tá? Ele menciona que é um golpe de espada. Golpe de espada, o que é isso? Sinônimo de guerra. Aqui, a 7ª cabeça aqui, Johnny, ela representa só a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha. Só que o que acontece? Em 1914, quando rompe a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ela lutou sozinha na guerra. E ela levou um golpe dos alemães que a fera cambaleou. Foi sentida pela fera. O que acontece? A Rússia, em 1918, saiu da guerra. E os Estados Unidos entrou na guerra. Ao lado dos britânicos. Aí o que acontece? Esse golpe de espada foi curado. Ao entrar na guerra, ao lado da Grã-Bretanha, da 7ª cabeça,
da sétima cabeça, aparece uma nova fera. Por quê? Porque agora nós estamos olhando para não só a Grã-Bretanha de forma independente. Nós estamos observando agora a fera em a potência mundial anglo-americana. Aí entra o capítulo 11, que diz assim, ó, então vi outra fera subir da terra. Por que da terra e não do mar? Porque esses elementos, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, já existiam como potência e como governos. Ela não foi gradativamente subindo ao poder, ela já existia. Então ela surge do mar como aliados. Em 1918, os Estados Unidos se aliaram à Grã-Bretanha e venceram a Primeira Guerra Mundial. É tanto que o versículo 13 diz que essa fera aqui, ela faria fogo cair do céu à vista da humanidade. E foi literalmente o que eles fizeram. Não é? Na Segunda Guerra Mundial também elas lutaram junto e elas lançaram, por exemplo, 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. A bomba Little Boy e a Statman, fazendo com que o fogo do céu caísse à vista da humanidade. Até hoje é algo sem precedente na história da humanidade, as 2 bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Então essa fera aqui de 2 chifres, ela representa exatamente isso, a aliança entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a potência mundial anglo-americana. Aí olha o detalhe aqui. Essa fera aqui, que ela também é chamada mais adiante de falso profeta, essa fera aqui é chamada também de falso profeta, tá? Essa fera de 2 chifres, mais adiante é chamada de falso profeta. Então é a mesma, o falso profeta e essa fera aqui de 2 chifres é a mesma coisa, tá? Porque no versículo mais adiante do Apocalipse menciona isso. No versículo 14, essa fera aqui, ou seja, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, pede aos moradores da terra que façam imagem da primeira fera, de 7 cabeças. Quem é essa imagem da fera? Nós entendemos aqui que é a ONU. Por quê? Porque o órgão que é o espelho dos governos da Terra é a Organização das Nações Unidas. Um pouco antes era a Liga das Nações, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial ela voltou como a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então ela é o espelho dos governos da Terra, a ONU. Ou seja, onde é que os governos sentam para tratarem disso? Todo o sistema da Terra, todo o sistema político se espelha onde? Na ONU. Então, quando os Estados Unidos, em 1919, eles já propuseram ali a criação da Liga das Nações, mas ela foi criada exatamente no ano de 1920. Em 1945, a Liga das Nações deixou de existir. Só que aí, nós vamos entrar em Apocalipse 17, ela veio à vida novamente quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Ela veio como a ONU, a Organização das Nações Unidas. Aí aqui está o ponto, o John. Aquela fera de Apocalipse, ela é essa fera aqui, essa imagem da fera. Por quê? Porque no capítulo 17, se você mencionar, tem alguns detalhes que não é mencionado sobre essa primeira fera de 7 cabeças, de 10 chifres. O versículo menciona detalhes, por exemplo, essa fera aqui, ela carrega uma mulher, que o Apocalipse 17, 13 não menciona mulher nenhuma sobre aquela fera. Ela menciona aqui que ela é cor de escarlate, ela é vermelha. E essa fera aqui, ela também não tem diademas, não tem coroa. Indicando que essa fera vermelha aqui, ela é a imagem da fera do capítulo 13, a partir do versículo 1. E ela está viva e respirante. Por quê? Porque o capítulo 13, a partir do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 14 em diante, menciona que foi dado vida a essa fera. Então a ONU, ela age de forma independente em certas ocasiões. E agirá quando, de fato, todos os governos da Terra, simbolizado aqui pelos 10 chifres, derem poder à ONU para destruir a mulher. A mulher aqui é o império mundial da religião falsa, que será atacado no futuro quando a ONU receber poder e autoridade para fazer isso. Isso dará início à grande tribulação. Então, analisando aqui esses detalhes da profecia, isso fica muito mais sólido, com a base muito mais sólida, do que tratar isso aqui de forma independente. Não, eu entendo, assim, entendo a sua interpretação, no caso, você entendendo que ali
aquelas figuras daqueles animais representam reinos diferentes, no caso da besta ali, dá margem à interpretação de que são reinos que vão surgir ainda, né? Eu entendo, né? Mas assim, eu falei pra você, eu tenho essa dificuldade por causa da questão da gramática grega ali, né? Porque ali, no meu caso, eu entendo que ali é um genitivo, né? Cada um pertence à mesma origem, entendeu? Mas tudo bem. Por exemplo, Qual o problema assim, com a interpretação que eu trouxe? Se é um genitivo, não, possessivo, de origem. por quê? Porque no caso ali, eu falei pra você, esses reis, um procede do outro. Esse procede está no genitivo. Então o genitivo indica ali a origem, de onde que é esses reis, entendeu? E Então como é que essa é isso a se questão encaixa toda. na história? E como é que esse genitivo se encaixa na história? Que um procede do outro. Então, Por porque exemplo, no caso, o oitavo rei, que é a ONU aqui, ela procede realmente dos sete. Por exemplo, qualquer poder que a ONU tem, os mais de 192 países, 97, eu não me lembro todos, tem que dar autoridade para ela. então, mas só que esses sete reis está incluso também naquele rei que estava lá, né? Como? Esses sete reis também tem um que está incluso no quinto rei, quinto ou sexto, acho que é o quinto, né? Que o anjo fala assim, um agora existe, né? Então está incluso também. É a mesma origem, Tá, então vamos entendeu? lá, deixa eu entender. Quando o capítulo 17, que é onde você está focando aqui, né? Como eu já expliquei, aqui nós entendemos que essa daqui é a imagem da fera mencionada no capítulo 13 de Sim, Apocalipse. eu entendo, é. É a ONU. No caso Vamos falar assim, você associa que no caso são essa besta que diz ali, acho que é o 13, né? Dessas feras, são reinos diferentes, reinos separados, né? Você entende não, assim? peraí. Não, peraí. Olha só, vamos lá. A fera vista como um todo, no capítulo 13 de Apocalipse, Sim, representa todo o império político, todo o sistema político que existe hoje na Terra. certo. Por quê? Porque lá em Daniel capítulo 7, os animais que foram vistos por Daniel foram vistos de forma independentes, cada um Não, sim, né? representando Lá sim, respectivamente um concordo. Lá eu governo. concordo com Só um você, minuto, concordo. só um minuto. Cada um vista independente, agindo de forma independente. Aqui no capítulo 13, todas as partes da fera lá é vista em uma única fera. Então não pode ser um governo independente aqui. Aqui está se referindo a todo o sistema político e as sete cabeças representam as sete potências mundiais que governaram o povo de Deus. E aqui que está atuante nela é a sétima, até porque é a sétima cabeça que é abatida com um golpe de espada. Então aqui, Apocalipse capítulo 13, não é independente a fera. Ela se refere a todo o sistema político. Não, entendo. É, é meio complicado, né? Mas assim, eu entendo a sua interpretação. Mas então, como é que você entende, John, então? Porque assim, ó, capítulo 17 de Apocalipse, diz assim, ó, vou ler o versículo 1. Um dos sete anjos que tinha as sete tigelas veio e me disse, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande mulher, vou usar o termo aqui para a live não cair, que Uhum, está sentada sobre muitas águas. sim. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Uhum, Aí o versículo 13 diz, 3, na verdade, 3, diz assim, ele, isso é o anjo, né, me levou no poder do Espírito para o deserto, e eu vi uma mulher sentada na fera, cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Na tua visão, quem é essa mulher aqui? assim, no meu entendimento, eu entendo que essa mulher é a Jerusalém apóstata, né? A Jerusalém prost, né? Certo. E tanto é que mais à frente, se não me engano, acho que mais à frente, estou sem a Bíblia aqui. Ele fala que ela foi julgada, porque Deus vingou, né, o sangue dos seus profetas, dos seus servos, né? Esse versículo aí se comunica muito bem com Mateus, eu acho que é 21. Jesus fala que Jerusalém, que mata seus profetas, né? Os que são enviados, não é isso?
Então se come muito bem. E tem uma palavra de Jesus também, ó. Uma palavra dele que Então ele fala. essa mulher aqui é Jerusalém. É, Jerusalém que apóstata. foi julgada. Mas Johnny, mas desde quando Jerusalém apóstata ela foi um império? Não, não foi império. Ela foi. Nem Então, mas foi aqui no império. versículo 18 diz assim, ó, a mulher que você viu Aham, representa a grande cidade que sim. tem um reino sobre os reis da terra. Qual 18 Jerusalém aí? apóstata nunca foi um império. Aqui fala que ela tem um reino sobre os reis da terra. Um reino que domina outro reino, Johnny, é um império. É qual 18, é isso? Tá vendo? É 18? É 17 e 18. 17 e 18. A queda da Babilônia. É 17 e 18. A mulher que você viu representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Ou seja, um império. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho um reino e governo sobre outros reis, eu sou um império. E Jerusalém apóstata nunca foi império, então não pode ser Jerusalém apóstata. Então, porque tá no 18, é isso? E depois a esposa vi descer do céu, outro anjo. Não, É isso? 17 e 18. 7, 6. Ah, tá. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí o que acontece? Tá, como é que eu entendo isso aqui? Segundo a palavra que terra aqui, lá no grego, ela quer dizer é dia, né? Dia, não necessariamente, não está dizendo que seria terra no sentido de planeta global, né? Dia significa uma porção de uma área, né? Ao redor de águas, né? No caso, não exatamente o globo terrestre. Não, certo, eu não estou trabalhando a terra aqui, gays aqui, pode ser terra habitada, por exemplo, o humano. Sim, Eu estou trabalhando é o seguinte, essa mulher, a mulher que você viu, ela tem um reino. E esse então, reino, e ela domina sobre outros reinos. sim, então Um vou rei que explicar. domina sobre Vou outro explicar. rei, John, é um império. Sim. Mas no caso, esses reis eu entendo que foram governantes, né, de Jerusalém, de Israel, que se prostituíram, né, ao longo do tempo. Tanto é que Jerusalém, depois que Zedequias perdeu o trono, ninguém mais se tornou rei em Jerusalém, John. não, sim, Então, nunca mais Jerusalém foi um reino. é complicado, né? Mas eu entendo que o juízo vem para Jerusalém. E Jesus fala sobre isso. Não, Jerusalém, eu não Jerusalém. concordo com você, não vai estou juízo. trabalhando isso. Estou Jesus trabalhando na disse. identidade da mulher. Concordo com você, estou trabalhando na identidade da mulher. A mulher Sim, não pode ser o Israel, não pode ser Jerusalém. Porque Jerusalém, depois que Zedequias perdeu o reino, Jerusalém nunca mais teve um reino sobre outros reinos, nunca mais se tornou um império. Ela era um império antes, na época de Davi, de Salomão, que tinha outros reinos que estavam submissos a Jerusalém. Aham. Tudo bem, mas aqui Babilônia ser Jerusalém é descartado justamente por isso, porque aqui essa mulher só pode ser o império. Tá, mas tudo bem, até aí. Ó, mas então, aqui mais adiante, John, diz assim, ó. Quero ver como aí você entende aqui, ó. O versículo 8 diz assim: a fera que você entende que é Roma, Uhum. que você viu, a fera ou a besta que você viu era, mas não é. Como é que você entende isso? Eu entendo que, por exemplo, tá falando a parte que a besta foi ferida, é isso? Recebeu a ferida de morte? Essa parte aí? Não? Não, a ferida ela acontece lá no capítulo 13, a sétima cabeça. Aqui diz assim, ó, o 17:8. A fera ou a besta que você viu era, mas não é mais. No entanto, está para subir do abismo e irá para a destruição. Uhum. Eu posso pegar outra versão da Bíblia aqui, se você preferir, para ver se pode ser na sua versão, como você entende. É o versículo 8, 17:8. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu tô aqui no trabalho agora. Eu vou fechar aqui meu plantão. A gente conversa depois. A gente continua o assunto depois. Que eu vou fechar o plantão agora aqui. Tranquilo. Valeu? Tranquilo, John. Eu vou ler mais também. Vamos dissecar mais esse assunto aí.
Valeu? Beleza, Vou trabalhar beleza. agora Muito aqui. obrigado. Obrigado por trocar seus pontos aqui comigo, tá, É, meu não, querido? vamos aí, gente. Conversa de boa, né? Ninguém, sem ofender ninguém, né? Boa amizade. Valeu, irmão. Legal, legal. Muito obrigado. Fica com Tamo Jeová junto Deus, aí, um John. abraço. Valeu. Eu também vou ter reunião daqui a pouco, gente. Vou ter reunião daqui a pouco. Fala aí, minha irmã Rosângela, tudo bem? E aí, Davi, muito obrigado, tá? Fala assim, Davi, muito obrigado, tá? Aí sai um eco. Fala, Patrick! Ô, Patrick, não acredito que tá assistindo o jogo do Corinthians, não, Patrick. A tua acabou agora, a minha agora é de 7 horas. Preciso cuidar aqui pra ir. Já tô arrumando pra ir pra reunião. Ah, que legal. A tua é mais tarde, ô Patrick? Ah, tá. Em São Paulo as reuniões são bem mais tarde, né? Olha, o Bozano já tá saindo pra reunião também, ó. Ah, que legal. Tem alguém aqui para subir? Mas eu tô falando de escatologia, João Vitor não sabe alguma coisa de escatologia? Não entendo direito o assunto de 1918. Como assim, ô Lucas? Eu acho que eu salvei teu nome lá como... Não foi como Lucas que eu salvei. Então, ô Lucas, é assim, ó. Em 1918... Até 1918... Ah, tá. Ah, entendi, tá. Não foi 1918, foi 1919, tá? Ah, tá. Eu tenho um vídeo lá, ô Lucas, no YouTube que fala sobre isso. Eu vou mandar no grupo lá, tá? Eu vou mandar lá no grupo e você dá uma olhadinha. E eu vou te mandar lá, aí você dá uma olhadinha nesse assunto. Aí depois os pormenores dos assuntos você vai ver depois. Agora lê, dá uma olhada, dá uma pesquisada, analisa o paralelo que existe lá. Eu vou te mandar no grupo, me lembra lá no grupo que eu te mando. Sobre o paralelo. E por que 1919 é o ano em que houve a libertação dos cristãos ungidos de Babilônia. Faz muito sentido, a conclusão é muito lógica. Gente, é verdade, o livro do Apocalipse, existe tantos pormenores neles que as pessoas não observam. E muitos deles vão atrás de interpretações que não tem base na história nem na Bíblia. Deixa eu ver se eu lembro aqui do livro que eu li, para vocês verem como é interessante. São vários volumes, eu não sei se está nesse primeiro volume, mas acho que sim, sobre Roma, tá? Tem um resumo aqui. Também está em Flávio Joséfo. Só em Flávio Joséfo, aí é muito difícil de encontrar. Flávio Joséfo fala muita coisa. Mas, por exemplo, aqui fala da fundação de Roma. Roma inicia como uma monarquia. Porque assim, entenda o seguinte, gente, ó. O que é surgir do mar? É surgir da humanidade. Esse surgir do mar, aparentemente, é uma sucessão gradual, sabe? Gradativamente, a cidade, o povoado, ele vai se estruturando, até se tornar um império. Isso é surgir do mar. Surgir da terra dá a ideia de um elemento de dois governos já prontos e que se unem. Entendeu? Elementos já instáveis na humanidade. Como aparece lá em Apocalipse 13 e 11, não foi? Que a fera que surge da terra. Porque são elementos já estáveis, ele já existe no sistema, já está firme. Ele não sobe gradativamente ao poder. E aqui Roma está subindo gradativamente ao poder. 753 a.C., que é o período em que Roma se torna, então, a monarquia, né? Com o primeiro rei ali, Rômulo, né? Aí você tem, por exemplo, o período em que ela deixa de ser uma monarquia, ou seja, de ser governada por reis,
Inclusive eu posso até interpretar, para você ter uma ideia como é a interpretação. São 7 reis. Sabia que Roma teve realmente 7 reis? 7 reis de Roma teve. Mas ninguém aplica aquela profecia ao período monárquico. A monarquia de Roma. Ninguém aplica. Teve Pompílio, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas teve. Ninguém aplica isso, né? Aí depois ela passa ela deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Quando ali o último governo, o último rei, que é o Tarquínio o Soberbo, ele é expulso e inicia a monarquia por volta de 509 a.C. Então, de 753 a 509, Roma era uma monarquia. Em 509 a.C., ela se torna uma república, tá? Então você tem ali, por exemplo, como é que fala, gente? Agora fugiu. Agora fugiu o nome um parlamento lá, um parlamento não, como é que era o nome? Como é que era chamado lá em Roma? Agora fugiu o nome da mente. Na República ele tinha, durante a República houve muitas brigas entre os plebeus e os patrícios, né? Pessoas pobres, era uma briga lá por terra e tudo mais. Depois, olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui aquilo que eu citei aqui para o Johnny, um senado, obrigado, um senado, isso mesmo, essa é a palavra, o senado. Ó, por exemplo, a história de Roma é muito longa, aqui é um resumo. Tá aqui, encontrei a citação, ó. Mário, ele mesmo, eu citei o nome correto, Mário, Caio Mário foi cônsul 6 vezes. Seu rival, eu disse Sulas, não é Sulas não, é Silas, tá? O general Silas. Chegou a ser ditador vitalício em 81 antes da Era Comum. E Roma estava à beira de um colapso. Tá vendo aqui? Então, olha só. Júlio César também vai receber esse título de ditador perpétuo de Roma. Só que ele nunca fundou o império. Ele manteve, ele que construiu a base do império? Talvez. Possa ser que sim. Mas ele ainda assim era uma república. Quem mata Júlio César, gente, é o Senado. Não é? Quem mata Júlio César é o Senado. Aí vem quem? O segundo triunvirato, o governo dos 3. Deixa eu ver se eu lembro, tá? O primeiro triunvirato era Júlio César, era Crasso, né? E Pompeu, primeiro triunvirato, né? O segundo era Lépito, César Augusto, que era Caio, né? Chamado de Caio também. Caio o quê? Esqueci o nome dele agora completo. Depois veio Marco Antônio. Lembra Marco Antônio que se apaixonou pela Cleópatra lá no Egito e aquele caso resultou eles se desviverem lá? Lembra desse episódio? É bem conhecido, né? Mas foi aí que aconteceu. Como é que é o nome dele? Júlio César não, que é o enteado de Júlio César. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. É César Augusto, né? Mas esse não é o nome dele, não. Mas ele teve esse triunvirato ainda antes de fundar a fundação do Império, realmente, né? Então, gente, não é assim que faz uma análise, né? 27 antes da Era Comum, antes de Cristo, né? É que houve a fundação do Império Romano. Júlio César morreu ali 44, né? Ano 44 foi, antes de Cristo. Entenderam o ponto? Então, assim, e além do mais, né? Fazer uma interpretação dessa maneira, aqui é Roma, aqui é Babilônia, ou aqui é Jerusalém, aqui é a Igreja Católica, aqui fica muito subjetiva. Ou seja, é uma interpretação ao bel prazer.
Mas não a interpretação que nós temos, nós levamos em consideração todo o contexto geral das Escrituras e os pormenores que o próprio texto do Apocalipse menciona. Ó, lembra? O Apocalipse 13 fala da fera em pormenores. Em pormenores. A interpretar com base no capítulo 13, no capítulo 17, pular para o capítulo 17, você deixa uma lacuna muito grande. E não é possível entender o livro do Apocalipse dessa maneira, ou ter uma base sólida para a interpretação. Entendeu, gente? Vou lá, vou cuidar que eu vou para a reunião. Já estão puxando minha orelha aqui já. Tchau, gente.